Márcia para fazer a exposição. Deus o abençoe, o ilumine. E já está na próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Sintam-se todos envolvidos na paz de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E que Jesus abençoe a todos nós, que buscamos compreender os seus ensinos, para melhor agir como humanos e vivermos em irmandade. E que o seu amor envolva aqueles que ainda não conseguiram ouvir o chamado, o convite de também fazer parte do seu banquete sublime, de se envolver em seus ensinos, se envolvendo, aprendendo verdades que direcionam aos caminhos de evolução, de paz e felicidade. Com Jesus, caminhamos na estrada da esperança, da renovação interior, porque Ele é a luz que clareia os pensamentos e que norteia os povos para o desenvolvimento. Mas não aquele desenvolvimento em que estamos acostumados a pensar. Porque o importante é aquele desenvolvimento que vem do interior, que é saber que o importante em uma vida é o desenvolvimento nos valores morais, se envolvendo no amor e fazendo deste sentimento o guia de suas ações. É nisto em que todos deveriam prestar atenção e buscar desenvolver no seu cotidiano, transformando o amor no alívio de muitas dores. Pois observemos que quando acalentadas com carinho, as pessoas trabalham, vivem com mais disposição, com entusiasmo. Então nós podemos também participar desta corrente de energias positivas. Todos podemos participar. Com amor vivem as criaturas com mais leveza, compartilhando respeito, esforçando-se para que em cada interação haja uma conexão. E neste elo fortalece-se, cultiva-se a tolerância, a solidariedade. E quanto mais desenvolvemos o amor em nós, mais nos conectamos com Deus, já que o amor é a essência divina presente em cada um. E neste elo, este sentimento transforma-se numa força poderosa que conecta as almas. E este envolvimento entre as almas transcende os tempos, as esferas. Vivenciando o amor também exercitamos a coragem. Quando precisamos tirar ânimo de nós em benefício de alguém, também a paciência de silenciar quando é necessário para não ferir outrem. Santo Agostinho já disse: à medida que o amor cresce em você, cresce também a sua beleza, pois o amor é a beleza da alma. Então, vamos despertar e desenvolver o amor em nós e perceber as belezas que vêm dele. Harmonia, progressão dos sentimentos, vivendo sob a luz de Jesus, que clareia os pensamentos e que norteia os povos para o desenvolvimento. Porque Ele é o caminho que nos leva a encontrar o verdadeiro tesouro, o aprimoramento interior, para termos um coração mais purificado e vibrarmos em sintonia com as leis divinas. O mundo material pode trazer angústias quando nos retiramos desta conexão dos ensinos de Jesus. Os que não têm este olhar e se
distrai com as facilidades do mundo, acabam perdendo o real objetivo de estarem nesta existência. E se perdem buscando nas facilidades, no superficial, nas ilusões materiais, maneiras de encontrar a felicidade. E passando aquele momento inicial do entusiasmo, o que fica? A frustração, a moral ferida e o amor próprio reduzido. Sendo que o verdadeiro caminho para conquistar a felicidade é trilhando uma trajetória de vida junto de Cristo. Vicejar nas aspirações de percorrer os caminhos edificantes e buscar crescer nas harmonias fraternais juntos do Mestre, isto sim, nos leva verdadeiramente a encontrar a felicidade plena, a vida em valores, com paz interior, sabendo que está em seu desenvolvimento íntimo, participando da evolução de si mesmo. Aqueles que buscam superar as suas imperfeições passam a sentir o alívio com a retirada de muitos pesos que pesam no caminhar. E estão fadados a encontrar a paz em seus percursos, pois apesar de ainda se ter as tribulações internas, já existe o entendimento de querer avançar nos pensamentos, moldando as atitudes, para que estes pesos não se tornem ainda maiores. Isso é a educação moral, a consciência de tomar decisões que não venham a resultar em atrapalhos para si nem para os semelhantes. É a transformação de ideias, onde deixamos de ver somente o nosso entorno e mesmo somente o nosso umbigo, às vezes, para termos uma visão ampliada e enxergar o que antes não víamos. Que muitos dependem do que resultam das nossas atitudes. Quando descompensadas, entravam emoções, causam mágoas, sentimentos nada proveitosos. Agora, com contornos em ações enobrecidas, pensando não somente no próprio bem, mas no que não vai causar transtornos a outros, e isto é um gesto nobre de um servo do Senhor, que pensa em ter o amor como guia. É um aprendiz sincero, que busca organizar as suas emoções e procura compartilhar amor, justiça, perdão e sente entusiasmo em ver os semelhantes em boas situações. E segue auxiliando quem se aproxima e com isso encontra sua paz interior, por sentir estar sendo útil na seara do bem, sendo mais uma contribuição para iluminar os caminhos sombreados pela ignorância daqueles que ainda não têm uma vivência junto de Cristo. E segue compartilhando dons, multiplicando o bem viver, através do amor. E com ele vem o consolo, o amparo, forças para continuar tanto a superar as dificuldades, como para encontrar o melhor de si, para distribuir o que de bom possui para o irmão. E este é o convite que Jesus nos faz, de seguirmos os caminhos venturosos de harmonia interior, de vivenciar a paz, para expandir luz aos companheiros de jornada. Cabe a nós a aceitar, a participar de suas lições, orientando a nossa conduta neste marco de inspiração à humanidade. Nele, encontramos o auxílio para nos conduzirmos de maneira que não nos percamos em nós mesmos. Para isso, basta clarear os pensamentos,
para que tenhamos ações dignas de cristãos empenhados nos caminhos de glórias conquistar, sem esquecer de estender a mão em auxílio do progresso do irmão, porque somos todos peças fundamentais na engrenagem da vida. Através de nós, aurem as virtudes, que podem ser para o irmão a alavanca quando precisa levantar de uma queda, causada por angústias, desesperos, falta de fé. Pensemos que as nossas ações podem estimular os irmãos a reconstruírem os seus destinos, a continuarem a cursar o trajeto com novas metas, com o desejo renovado na alma de querer vencer os seus infortúnios, as suas agonias mais íntimas, aprendendo a superá-las. E aí você tem um irmão iniciando a sua reforma íntima, tão necessária ao aperfeiçoamento, à manutenção do ser que busca a sua luz interior como fonte de iluminação, rumo aos dias de plenas realizações em si, vencendo-se, conquistando seu apogeu na vida eterna, seguindo alinhado com os ensinos do Cristo, que a todos instrui uma vivência na compreensão, na caridade, no amor, na fé, como sendo estes escudos e fortaleza para ser e se tornar algo do que hoje vive. Aquele que busca a sua interação no mundo espiritual, o seu alinhamento de vida com os seres elevados. Como propósito, assim deve se nortear e viver nesta alegria de estar superando a si, transformando as imperfeições em dons e ações dulcificadas. E por aqui muitos já passaram, deixando seu registro de vida junto do Mestre. E nós, então, podemos também nos espelhar nestes grandes em missão que já passaram por este plano. E deles, retirar os seus exemplos amorosos e também os seus percursos dolorosos, para agregar em nossas vidas comportamentos também apaziguados e espargir tranquilidade em meio às tribulações externas e mesmo às internas, apaziguando corações, acalmando ânimos, desacelerando pensamentos angustiosos. E assim, nesse segmento, nós vamos construindo o homem novo, que é capaz de ouvir injúrias e sabe filtrar este sentimento, fazendo que dele saiam bênçãos enviadas para aquele que transmitiu a ofensa, irradiando pensamentos para que o irmão imperioso em palavras hostis seja envolto de uma crescente harmonia, envolvendo o seu coração, lhe devolvendo a paz, que há tempos, em meio aos pensamentos e às atitudes vazias, se perdeu. E nisso nós devemos ficar atentos, para também não nos perdermos nos caminhos sem destinos, com pensamentos sem propósitos no bem, porque os pensamentos são seguidos das atitudes que refletem no irmão, e isso nos chama a responsabilidade de fazermos este elo vibrar em harmonia e não o ruidarmos com a desarmonia que desajusta os seres. Cuidemos com atenção do nosso campo vibracional, nos assenhorando em paz, para sermos capazes de nos sustentar e também orientar aqueles que perderam a visão de ver encanto no mundo.
e adormecem para uma vida em esperança, fraternidade, igualdade viver. Na seara de Jesus, nos cabe a responsabilidade de servir ao irmão, o acolhendo na vibração do amor, onde se faz ouvir melodias harmoniosas no bem. E é assim que vamos criando os elos, que vamos fortalecendo eras pós eras. Mesmo não lembrando, quantos companheiros de jornada já se apresentaram nesta existência e quantos ainda tornaremos a reencontrar. Esses laços nos fazem fortes, nos dão a sustentação quando precisamos de amparo em ambos os planos, no físico, no espiritual. Em cada encontro, a grandiosidade, em conhecimentos, em amorosidade. E aqueles que pensam que estão em apenas mais um dia apenas para conquistar o seu sustento, não conseguem ver com alegria a magia que há em cada sorriso, em cada palavra pronunciada. Não percebem que em tudo emitimos energia que a nós retorna e a outros tantos alcança pela vibração universal. Então, quais fluidos queremos nós reverberar ao universo? Os benfazejos, substanciais, as vidas que serão beneficiadas por estes elementos? Ou seremos nós a contribuição para a propagação das dores e estimulação psíquica negativa, que traz desilusões, sofrimentos alheios? O campo das ideias precisa que cuidemos da estrutura mental, para que dele nos saiam as ondas salutares e bem aproveitadas no amor e benfeitoria de todas as criaturas, para sermos meios de condução das boas inspirações aos irmãos que precisam encontrar em seus órgãos o oxigênio da esperança. E em suas células, vida vivificada. Nos momentos em que as dificuldades nos alcançam, não deixemos que o desânimo nos paralise. Observemos os magnânimos espetáculos que nos chegam diariamente para revigorar as forças. Deixemos entrar em nós o entusiasmo dos pássaros. E o amanhecer, celebremos com o seu canto e digamos um bom dia com a mesma energia em que a natureza nos acolhe. Sejamos gratos por todo o amor que nos é oferecido, espalhando o bem para fluir a paz. Quando distribuímos o que de melhor em nós temos, fazemos vibrar em nosso entorno luz. Reflexo da presença dos espíritos amigos, que estão para também favorecer os nossos bons sentimentos, nos intuindo nas ações benevolentes. Nesta corrente estão os construtores que trabalham em prol da evolução da humanidade, auxiliando na busca do eu interior, nas qualidades morais que têm o poder de transformar o mundo, já que cada indivíduo, ao se aprimorar em suas virtudes, muda o seu entorno com ações graciosas. Estes amigos nos envolvem para acalmar ânimos, para trazer anestésicos aos sentimentos sofridos, aqueles que causam o enfraquecimento de quem é portador deste sentimento, desta emoção desgastante, que destrói células, desalinhando a vitalidade. Os mensageiros do amor
trabalham para ajudar a humanidade a superar as dificuldades em si, em benefício do coletivo. Pois através de uma pessoa dedicada a acolher com os sentimentos no bem, muitas almas são alcançadas. Porém, a espiritualidade não consegue atuar em nós sem que nos empenhemos às transformações. Não podemos ficar parados nas estações das angústias devastadoras que atormentam o lar mental. Viajores percorrem planos, buscando trazer conhecimentos, mas não podemos fugir do nosso compromisso de estarmos harmonizados com as lições do nosso Mestre. Ele, que é o caminho, a verdade, que é vida em conexão celestial. Caminhando com Jesus, estaremos em vivência junto de seres iluminados, em uma existência serena. Estejamos, portanto, dispostos para transmitir a boa nova, disseminando o amor, a esperança, a fé de que a vida continua e de que todos somos merecedores do amor e da justiça divina. E que diante a nossa conduta construímos o nosso destino, que essa é a lei. E que caminhando com Jesus, encontramos os esclarecimentos precisos para termos uma jornada em crescimento interior, evoluindo, para que não cheguemos na espiritualidade como muitos irmãos, necessitados do conforto interior, de encontrar o seu eu, porque enquanto no físico não conseguiram perceber as sutilezas que envolvia a vida, de que existe um ideal maior para a existência. Todos devem ser alertados para que não se desvirtuem dos caminhos edificantes, do conhecimento espiritual que pode evitar muitas aflições, tanto no físico como no pós-desencarne. Pois muitos chegam no plano espiritual totalmente desconectados de si, sem nenhum cuidado com a alma. A ilusão das superficialidades materiais, como sendo primordiais em uma vida, traz ao que sabemos profundos desgostos, que podem ser evitadas se o indivíduo buscar as verdades que libertam o ser das misérias da alma. E como é importante locais abençoados como a nossa casa, destinadas ao ensinamento, à observância, para ver além do que se vê com os olhos materiais, que esclarecem os porquês, as causas, os efeitos, e ainda exemplifica com testemunhos de que a vida é segmento, de que a vida não se extingue. Quantas almas foram alcançadas? Quantos irmãos conseguiram alcançar a sua paz? Porque aqui ouviram sobre a continuidade da vida, de que tudo é segmento, de que tudo que é e está faz parte de uma razão maior. E ainda aqui se aprende a ser um indivíduo pensante, que deve ser responsável pelos seus atos, aprendendo a replicar o que é útil em si e para os semelhantes, e ainda que deve extinguir de sua conduta pensamentos e ações que não agregam valor para a vida. E mais, aqui aprendemos que devemos ser os investigadores de nós mesmos, inquirindo por que nos colocamos em determinadas situações. E ainda passamos a entender que, deixando alguns posicionamentos para trás e almejando outros objetivos, alcançaremos novos dias com mais tranquilidade, com paz consigo mesmo e equilíbrio emocional. A
busca sobre os ensinos de Jesus nos trazem conhecimentos que nos fazem compreender que devemos lançar o nosso olhar e os objetivos além da transitoriedade terrena, que devemos sim cuidar de aqui estar da melhor forma que for possível, só que sem os abusos, que deixam o cuidado com o espiritual em prejuízo, estacionando o progresso moral, que leva a tantas outras moradas do Pai. A compreensão de que aqui estamos estagiando fortalece a ideia de buscarmos, no exame da nossa consciência, o que tem valor na nossa vida. Se estamos nos empenhando na transformação dos pensamentos, dos ideais, no objetivo, ir avante, em destino de elevar-se, aperfeiçoando-se. Ódios, ciúmes, inveja, isto faz parte do homem velho, que caminha em desalinho com as leis de Deus. Os valores morais, aqueles que nos convidam ao exercício do amor, da caridade e da justiça, onde deve ser considerado o direito de cada um, agindo como Cristo disse. Que devemos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E se mesmo assim ainda estivermos em dúvidas, devemos recorrer à nossa consciência e nos fazer a pergunta: eu gostaria que agissem comigo da mesma maneira em que me coloco perante os outros? E no exame de foro íntimo, então se deve promover renovação de atitudes, mudanças de direções quando necessário, alguns contornos para suavizar o caminho e reajuste de comportamentos, priorizando o bem das situações, em benefício dos seres. Esta é a conduta do homem novo, que busca aperfeiçoar o bem que já existe em si, e que procura controlar e modificar as sombras que ainda o envolvem, empregando esforço diário, no sentido de se melhorar e conseguir externalizar todo o bem que pode, nas atitudes em família, na sociedade, com o planeta. Sinais de que está se despindo do homem velho para deixar fluir, dar origem ao homem novo, que coloca em prática o que verbaliza e que sabe superar as dificuldades, pensando que são momentos que encaminham para um bem maior, que servem para alcançarmos as conquistas internas, as alegrias advindas desta transformação. Agora, se manter nos hábitos do homem velho, tem-se aí por sentença ficar estagnado no processo evolutivo, ficando preso ao desânimo, ao desejo de revide, o que é contrário à lei de amor e caridade. Esta lei divina onde Jesus nos ensina: amai-vos uns aos outros. E começamos este ensinamento em nosso lar, com os nossos. Neles encontramos o conforto quando precisamos de apoio, mas também neles temos de aprender, ter compreensão, quando os ânimos se exaltam e quando as ideias não são convergentes. E aí aplicamos o amai uns aos outros, com tranquilidade em querer tê-los sempre em nosso convívio, os orientando, amparando, mesmo que muitas vezes não concordemos com os seus ideais. E aí está o primeiro passo
para então expandirmos este sentimento a muitos outros. Assim vamos desenvolvendo a centelha que em nós vive, a luz do Pai em nós em forma de amor, para nos integrarmos ao amor universal, à união de povos em Deus, onde cada um busca a paz em si, para ser a paz para o mundo. O indivíduo que tem a oportunidade de conhecer os ensinos do Mestre já possui a semente do amor plantada em si, bastando apenas cultivá-la para florescer em seus propósitos e torná-la grandiosa em exemplos. Pois quem tem contato com este sublime sentimento é impossível que fique indiferente com os demais. O portador do amor carrega em si solidariedade, compreensão, carinho ao lidar com o outro. Quem sente amor em tudo e por ele se deixa exteriorizar, vive como Jesus orienta. Ama aos outros e faz de si o alento para os irmãos que precisam de misericórdia, de compaixão encontrar. Façamos do amor o sentimento predominante para que Jesus permaneça em nós. Nos coloquemos como pontes para que através das nossas atitudes outros consigam modificar as suas vivências, tendo caminhos iluminados com a elevação de consciência e o entendimento sobre o destino que os espera quando se segue com o Mestre e ao encontro de vida em felicidade. Porque Jesus é o caminho de regeneração espiritual que nos leva a querer e fazer o melhor para a própria vida e para os demais, sabendo que não basta não fazer o mal, porque o objetivo do caminho com Jesus é fazer o bem. E aqueles que buscam a orientação na Boa Nova encontram a felicidade real, porque Jesus é a verdade, que traz esclarecimentos para libertar a humanidade da ilusão de uma vida finita, de um Deus vingativo, para o conhecimento de um Pai amoroso que ama cada um de nós, porque somos os seus filhos e fazemos parte da grande família universal. E seguindo Cristo, passa o indivíduo a ter este conforto espiritual. E aqueles que adormeciam na ignorância, no egoísmo, no orgulho, com Jesus passam a ter o seu despertar para uma vida vivificante, com mudanças, renovação, transformando circunstâncias em favor do crescimento do ser imortal, que objetiva prosseguir para o alvo da libertação das ilusões do mundo. Cristo é o caminho de uma vida das transformações dos valores que oportuniza a vida harmonizada com alcance de bem-aventuranças e mundo interior em complacência com Deus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que preenche as criaturas de vitalidade divina e nos norteia ao enlace universal de amor e paz. Que Jesus permaneça em nossos corações, sempre nos orientando, nos conduzindo para o amor em nós, e consigamos sempre transmitir este amor para todos os semelhantes. Que assim seja, meus irmãos. E assim permaneçamos então neste envolvimento, nesta paz, com a nossa oração final. A luz de Jesus.
Senhor Jesus, abençoa-nos, seus irmãos, necessitados de sua piedade. Somos ainda pequeninos diante de sua magnitude, mas estamos abertos para termos em nosso íntimo o seu amor. Somente tu é capaz de nos orientar, esclarecer, para termos um futuro mais digno como humanidade. Que sejamos absorvidos nesta luz e possamos crescer em paz. Somente neste enlace com o divino nos fortalecemos e nos dá esperança para chegarmos a outras moradas, que podem ampliar a consciência, para termos tantos compreendimentos sobre a verdade e uma vida plena com tantos outros irmãos que já estão vivenciando as suas jornadas, com suas conquistas. E tudo planejado e feito com amor por nosso Pai, que somente quer nos ver felizes, mas sabedores das nossas responsabilidades. Graças e bênçãos, que assim seja, irmãos. Obrigada, uma boa noite. Obrigado. Tá.